Glória a Deus. Pode se assentar. Louvamos a Deus porque você está aqui conosco nesta noite. Estamos felizes pela sua companhia conosco aqui, né? Estamos felizes por esse domingo. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui. Você que está em casa também, nos assistindo aí, que Deus te abençoe poderosamente. Nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Queridos, eu quero que você entenda isso, que Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus sempre está no controle de toda e qualquer circunstância. Aos nossos olhos as coisas parecem estar tumultuadas. Aos nossos olhos contemplamos, às vezes a nossa família está tumultuada, a nossa finança está tumultuada, mas não. Tudo tem a permissão do Senhor. Todas as coisas cooperam, dirigem, estão direcionadas para as mãos de Deus. E eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Compartilhar um texto com você. O tema dessa ministração, talvez o tema seja assim meio chocante para você, mas é louco ou prudente. Repita comigo assim: louco ou prudente. Quero ler 1 Samuel com você. 1 Samuel, lá no capítulo 25. 1 Samuel no capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 2 ao 12 e depois o versículo 33. 1 Samuel, capítulo 25. Só um minutinho para o óculos desembaçar, né? Mas não conta para ninguém. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2, diz assim: Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome, e digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, e em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do meu gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma destas palavras. O versículo 33 diz assim: seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Seja você abençoada pelo seu bom senso, por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Eu li na Nova Versão Internacional, NVI, e Amós capítulo 4, versículo 12, só a parte B do versículo. Amós 4:12, a parte B, diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Queridos, eu vou rapidamente aqui para ganhar tempo. Nesse texto diz que existia um homem próspero. Tinha 3000 ovelhas, 1000 cabras. A história dele é muito interessante. E ele estava tosqueando então as ovelhas no Monte Carmelo. E o tempo da tosquia era um tempo de festa, é um tempo de abundância. O tempo da tosquia para o proprietário aqui era de muita prosperidade, porque ia ter muita lã. É um tempo de colheita, na realidade, para o proprietário das ovelhas. E nesse tempo ele podia ver o fruto do seu trabalho, o fruto das suas mãos ali. E o tempo de colheita é um tempo de alegria mesmo. Imagina só, 3000 ovelhas e 1000 cabras.
E toda ovelha chega um tempo que ela necessita da tosquia. A lã cresce muito e fica pesada demais e tem até dificuldade de se movimentar. E sabendo disso, o proprietário se prepara, e era um rebanho gigantesco, era um dos homens mais prósperos e ricos da época ali, e ele se prepara para um momento importante para a ovelha e para ele também, porque a lã ia servir de mercado, de moeda de troca, ele ia ter muita lã ali, ia ter um sustento para o seu futuro. E era justamente nesse contexto que estava acontecendo, que é o texto que nós lemos aqui. Estava acontecendo um momento de tosquia das ovelhas desse homem chamado Nabal. 3.000 ovelhas e 1.000 cabras aí. E Davi fica sabendo então que o homem mais rico da região estava ali preparando-se para suas ovelhas, para o tosqueamento. 3.000 ovelhas. Querido, sabe o que é isso? 3.000 ovelhas? Quantas pessoas, eu fiquei meditando, quantas pessoas necessitavam para tosquear 3.000 ovelhas? Não tinha aquela maquininha, era numa espécie de tesouro artesanal, uma por uma. Quantos funcionários tinha que ter esse homem aqui para tosquear 3.000 ovelhas? Quanta comida ele teria que ter providenciado para os seus funcionários? Então envolvia muita gente. Só que ele se preparou para isso. Ele vinha se preparando para o momento da colheita. E isso que nós temos que entender, que sempre é uma preparação para uma colheita. E o proprietário espera o tempo da colheita, e a colheita gera uma certa ansiedade. A colheita sempre gera uma certa ansiedade em nós. Então um pé de maracujá lá em casa, todo dia eu ia lá ver o que estava caindo, agora parou um pouco, mas produziu bastante, mas todo dia, a primeira coisa que ia fazer era lá ver como é que estava, o que todo dia, ia lá ver. E eu creio que o proprietário aqui ficava imaginando assim, olha, vai ser esse mês que vem, vai começar a tosquia das minhas ovelhas. Nabal ficava pensando isso. Semana que vem, é amanhã. Aquela ansiedade para começar logo isso. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que uma família ela é proprietária de tudo isso. E dá o nome do homem Nabal e dá o nome da sua mulher, sua esposa Abigail. E Davi, então, fica sabendo disso. E Davi envia então alguns homens para falar, esperando alguma coisa em troca. Porque eu creio que no coração de Davi ele está esperando algumas ovelhas gordas e também um pouco de lã para se aquecerem ali. Porque quando os pastores de Nabal andavam, e é interessante a gente entender isso, quando eles pastoreavam o rebanho de Nabal, o exército de Davi ficava ao redor, ficava de maneira indireta, cuidando de longe. Nabal estava ali com seu rebanho, mas o exército de Davi estava ao longe cuidando. E como o exército de Davi estava ali, ninguém chegava para molestar Nabal, muito menos o seu rebanho. Porque eles sabiam que Davi estava ali com o seu exército ali, e não deixava ninguém machucar nenhum pastor de Nabal, não deixava ladrões chegar, nada chegava perto. Davi achou que Nabal ia reconhecer isso. Davi achou que era o mínimo que Nabal ia fazer, era reconhecer os cuidados que ele e seu exército teve com os seus pastores. E Davi então entendendo isso, falou, olha, vai ter a festa da colheita lá, e como há tempos aqui nós estamos cuidando deles, nós não estamos deixando que não chegue nenhum ladrão, não estamos deixando que aconteça nada, ainda vem lobo aí, a gente mata os lobos que vêm aí, não deixa nem ferir nada. Mas Nabal, e o nome Nabal quer dizer tolo ou louco. O nome Nabal é isso aí, tolo ou louco. Quando Nabal fica sabendo que os soldados de Davi, Davi está pedindo alguma coisa, fala assim, mas não é bem assim não. Por que isso? Não, se eu não fui atacado por ladrões, é porque Nabal, era temido. Não é porque tinha o exército de Davi aí. Se os lobos não atacaram as minhas ovelhas, é que meus pastores eram bons no campo lá, eles conheciam bem o deserto. Não é porque esses soldadinhos de Davi aí cuidavam, não era por causa desse suposto exército que ficava cuidando que os lobos não atacavam, não, porque os meus pastores, as pessoas que eu escolhi, eram pessoas capacitadas. E ele responde aos homens de Davi, eu vou tirar carne minha para enviar esse rei que eu nem sei de onde veio. Por isso que eu li na versão NVI que fala assim, eu nem sei de onde veio, esse rei aí. Eu vou tirar das minhas coisas, disse Nabal,
Vou tirar dos meus bens, da minha propriedade, do meu dinheiro, para mandar para esse rei aí? De jeito nenhum, não vou fazer isso. Eu não vou lhe enviar fruto nenhum. Tudo é meu. Essa foi a resposta para os soldados de Davi. E quando eles chegam, eles falam isso para Davi, Davi fica indignado. O rei Davi fica simplesmente indignado, chocado. Eu fico imaginando o coração de Davi triste. Eu protegi esse homem, eu protegi o seu rebanho, eu não deixei que nada acontecesse a ele. Eu passei noites frias no deserto para eles dormirem em segurança, cuidando do rebanho deles. Eu passei calor no deserto, vigiando para que nada de ruim acontecesse com ele. E agora eu peço frutos do rebanho. E ele diz: não, de jeito nenhum. Tudo é dele. Ele acha que tudo é na sabedoria dele. E Davi tem uma postura interessante. Davi fala assim: vamos acabar com ele. 1 Samuel capítulo 25, 14 a 17. Versículo 14 a 17. Diz assim: mesmo tudo dentro do capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que tivemos com eles nos campos, nada perdemos. De noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração, e veja o que a senhora pode fazer, porque a destruição já vai vir sobre o nosso Senhor. Davi fala assim: vamos acabar com ele. E nesse texto que nós lemos aqui, diz que um servo, a Bíblia não cita o nome dele, é o texto que nós lemos, um empregado, ninguém sabe quem que é, fica sabendo da atitude de Davi, vai lá e fala para quem? Para Abigail, a esposa. Abigail quer dizer assim, a que causa alegria, ou alegria do meu pai, o nome é Abigail. Nabal era tolo, louco, Abigail era a alegria do meu pai. E esse servo fica sabendo da atitude de Davi, vamos lá, vamos acabar com tudo. Vai lá e fala isso para Abigail: olha, Abigail, eles serviam de muro ao nosso redor, eles cuidavam de nós, eles não deixavam que nada acontecesse. E agora o nosso senhor Nabal falou que não, que tudo era dele, e Davi está vindo aqui para nos destruir. E ela, sabendo quem era o rei Davi, olha que interessante, ela sabia quem era o rei Davi, e prepara frutos. E diz o texto aí que ela se prepara 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, trigo tostado, 100 caixas de uva passa e 200 passas de figo. E diz o texto que ela prepara todos esses frutos, põe em cima de um jumento e vai ao encontro de Davi. Ela não ficou esperando as coisas acontecerem, ela vai ao encontro de Davi. Veja bem, amados, eu quero que você preste atenção nessa palavra, que é uma palavra de Deus para você. Ela vai ao encontro do rei. E ela se encontra com o rei. E quando ela vai e se encontra com o rei já está vindo com 400 homens. Davi achou que aquilo era suficiente. Ele está vindo com 400 homens preparados de guerra. E ela vem. Quando ela vê aquilo, ela estava levando todos esses frutos: 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, trigo tostado, 100 caixas de uva, 200 passas de vinho. Quando ela vê isso, ela desce. Diz o texto que ela desce do seu jumento, ela ajoelha. E ela faz um ato de humilhação, ela põe o rosto no chão e grita: tem misericórdia, tem misericórdia. Rei, tem misericórdia, chama ele de rei. Olha só, ela teve uma atitude completamente diferente do marido. Ela põe seu rosto na terra e grita: tem misericórdia, eu trouxe presentes, eu trouxe frutos. Repita comigo assim: frutos. O rei Davi recebe os frutos e fica impactado com a atitude dela. E aquilo acalma o seu coração. Ela chegou com os frutos. E ele olha para os seus soldados e falou: vamos voltar. Não vamos acabar com nada não. Não vamos matar ninguém não por causa dela. Por causa dela. E o rei recebe os frutos, volta para casa. E ela também volta para casa. E quando ela chega na sua casa, tudo isso está em 1 Samuel capítulo 25. Depois você pode ler na sua casa. Ela encontra o seu marido Nabal embriagado numa festa, muita bebida, muita farra. Nabal estava assim. E ela não quis falar, nem falar com ele, deixou. No outro dia,
No outro dia, ele acorda. Não está escrito isso não, eu acho que ele acordou numa ressaca. E ela vai lá e conta para ele: você sabia que o rei vinha destruir tudo? Você sabia que eu peguei frutos, coloquei em cima de animais, e ele vinha vindo com 400 homens. Eu pulei do animal do jumento, coloquei meu rosto em terra e clamei misericórdia, senão nós seríamos todos destruídos aqui. E quando o texto diz que quando Nabal fica sabendo disso, ele fica impactado, fica chocado, ele fica paralisado, porque ele não acreditava que o rei viria. Ele não acreditava que esse rei poderia voltar ali. Ele ouvia falar que tinha um rei em volta, ele ouvia falar que um rei cuidava dele, mas ele não achava que o rei iria fazer justiça. Não, ele achava que o rei Davi era muito misericordioso. Ele era mesmo, mas ele esqueceu, Nabal esqueceu que ele, além de ser misericordioso, ele era justo. E o mais impressionante é que, se você ler nesse texto, você vai descobrir que daí ele se cala. Ele se cala, não fala mais com ninguém. Daí 10 dias, Nabal morre. Davi não precisou matar ele. Daí 10 dias ele morre. Quando o rei Davi fica sabendo que Nabal morreu, ele pega seus 3 melhores soldados, coloca roupas de gala neles, e manda buscar Abigail para ser a sua esposa. Aí ele não mandou 400, mandou 3. Olha que interessante, 3 só, com roupas de gala. E vão e fala com ela assim: o meu rei quer você como esposa, Abigail, alegria do meu pai. Existem muitas interpretações desse texto, como família, como esposa prudente. Existem muitas coisas que a gente pode tirar daí, mas o que mais me impressiona nisso, que nesse texto aqui a gente pode comparar Davi aqui, nesses dias que nós estamos vivendo, exatamente como Jesus, e Nabal e Abigail como a igreja do Senhor. Para mim, nesses tempos que nós estamos vivendo, eu posso ver claramente nesse texto Davi representando Jesus, e Nabal e Abigail, as duas figuras representando a igreja. Muitas vezes nós esquecemos, no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Exatamente como Davi fazia com o rebanho de Nabal, ao redor. Esquecemos que Jesus, o nosso rei, tem cuidado de nós enquanto nós dormimos. Ele cuida de nós, querido, cada manhã, cada dia. Ele tem cuidado de nós durante o calor do dia, numa noite fria como hoje. Cuida de nós de dia, cuida de nós de noite, na seca, na chuva. Querido, Ele tem cuidado de nós, amém? E o que me impressiona é que Ele tem enviado ordens aos anjos dEle, ao seu respeito. Ele envia ordens aos anjos deles, ao seu respeito, ao nosso respeito, para estar conosco, nos protegendo, vigiando, para que o lobo não chegue, para que o lobo não se aproxime. Mas nós achamos que nós estamos indo bem, porque nós somos bons demais. Nós achamos que estamos indo bem porque conhecemos os negócios. Achamos que nós estamos indo bem porque somos inteligentes, sabemos lidar com as situações. Estamos indo bem porque somos bons funcionários de empresas. Estou indo bem porque eu tenho móveis bons dentro da minha casa, tenho uma casa, tenho um emprego, porque eu já lidero uma célula. Já tenho meus discípulos, já tenho muita coisa. Igualzinho a Nabal. Igualzinho a Nabal. Acho que tenho muitas coisas. Acho que tenho porque eu fui competente para conseguir isso. E muitas vezes ficamos envolvidos com coisas desse mundo, envolvido com as fascinações desse mundo, com a fascinação da riqueza. Fala tanto em crise, e eu acabo colocando meu coração nessas coisas por aí. Essas coisas estão aí, querido, para a gente usufruir disso, das coisas do mundo, dos bens do mundo, mas não para nós pormos nosso coração nessas coisas. Nós podemos usufruir disso, mas não pormos nosso coração nisso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. E eu fiquei meditando sobre isso. Será que Nabal não começou bem?
Será que ele não começou bem? Começou com poucas ovelhas ali, poucas cabras, poucos funcionários. Será que ele não começou bem? E Davi já estava em volta cuidando dele. Será que ele não começou bem? Começou com poucas ovelhas e foi crescendo. Por que ele foi crescendo? Porque o exército de Davi estava em volta cuidando dele. Ele ouvia falar que tinha um exército, tinha um rei que cuidava dele, mas nunca se apercebeu nisso. Muitas vezes nós começamos caminhando com Deus e as coisas vão enchendo nosso coração. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. A pastora leu o 1 Tessalonicenses aqui. Olha que interessante esse texto. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas era um tipo de discípulo do apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo era um líder fraco? Será que o apóstolo Paulo não conhecia as escrituras? Será que o apóstolo Paulo, querido, mas Demas, e ele cita isso, o meu discípulo Demas amou mais as coisas desse mundo e me abandonou. Ei, se alguém abandonar você por causa da tua fé em Cristo, querido, sabe que você não é o primeiro. Se alguém largar as coisas de Deus, que você estava caminhando com você, não se assuste não. Não se assuste não. Ter dinheiro não é o problema em si, o problema é pôr o nosso coração nisso. A ganância sim é pecado, isso sim. Tem pessoas que trabalham sem usar o dinheiro, sem usufruir dele, aumentando riqueza. Serve para quê, querido? Um dos grandes momentos do culto que eu acho é o momento da oferta do dízimo. Eu já testemunhei aqui que eu fui a alguns lugares ministrar e não teve oferta. Voltei frustrado para casa, mas não dei. Falei, não posso ir embora assim. Eu procurei o tesoureiro da igreja e entreguei para ele. É interessante isso. 2 Timóteo capítulo 6, versículo 7, porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma levaremos dele. Nada a gente vai levar. Nabal tinha ouvido falar do rei, mas não acreditava que ele viria e pedia frutos. Que interessante isso. Ele ouvia falar, mas não acreditava, não vai acontecer no meu tempo. E o rei vinha para pedir frutos ainda. E nós? E nós? Temos ouvido falar do rei. Temos ou não temos? Que na igreja, no Tadel online, a Rede Jovem online, nas células. Temos ouvido falar. Mas você acredita que ele vai voltar e vai pedir frutos? Você acredita nisso? Você acredita que ele vai voltar? Querido, eu estou aqui para uma palavra de alerta para você. Jesus vai voltar. Querido, Jesus voltará. Porque ele prometeu que ele viria e levaria a sua igreja. Ele voltará. Mas antes ele se encontrará conosco para ver os frutos que nós levaremos a ele. Como, pastor? Sim. E talvez será num dia normal. Isso é um dia comum. Talvez um dia de festa, igual Nabal estava lá, não é? Comemoração, festa da colheita, abundância, num dia de festa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre, com o Senhor. Querido, eu creio que você tem que entender isso. Será num ano determinado, num certo mês, numa certa semana, num certo dia, numa certa hora, minuto, segundo. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E o Senhor dará a palavra de ordem. Interessante isso, é o que está escrito em 1 Tessalonicenses. E o arcanjo fará ouvir a voz e ressoar da trombeta de Deus.
o Senhor descerá do céu. E eu fico imaginando que será num dia calmo, será num dia tranquilo. Padaria ali, preparando os pãozinhos, sabe aquele cheiro de pão quente? Gostoso. Padaria ali, preparando os pãozinhos ali. Ninguém usando máscara mais. As lojas todas funcionando, tudo aberta. Os homens e mulheres aí trabalhando. As empresas funcionando normal, o porto funcionando normal. O pedreiro construindo aí, olhando aí os aviões passando no céu aí, você ouvindo barulho do avião, os caminhões aí, os ônibus lotados de gente como sempre, os carros andando aí na rua, um dia normal, gente se casando, gente vendendo aipim, gente plantando, gente colhendo, a polícia fazendo ronda aí, não sei se vai ter o toque de recolher, um dia normal. E nesse mesmo dia normal, pessoas estarão se perdendo no pecado. Nesse mesmo dia normal, pessoas estarão se drogando. Nesse mesmo dia normal, pessoas estarão negando a Jesus. Nesse mesmo dia normal, pessoas estarão adulterando, mentindo, se prostituindo. No mesmo dia. Pastor, como será isso? Já pensou? Brasil, 14 horas. No Japão, 2 horas da manhã, fuso horário. Eu fui caprichosamente ver isso aqui. São Francisco, nos Estados Unidos, 9 da manhã. Londres, 17 horas. Mas vai ser na mesma hora no mundo todo. No mesmo momento no mundo todo. O que Davi queria de Nabal? Fruto da colheita. Repita comigo assim, fruto da colheita. 1 Samuel capítulo 25, do 18 a 25. 1 Samuel capítulo 25, 18 a 25. E imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e o carregou em jumentos. Olha que interessante isso. E disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu vou atrás. Ela, porém, não disse nada a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. E Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor te enviou. Abigail vai ao encontro do rei e leva 200 pães. Nós temos que entender, amados, que o rei está cuidando de nós, cada momento, cada minuto, e ele voltará. Mas Nabal não acreditou que o rei voltaria. Muito parecido com a nossa situação. Nós estamos vivendo momentos e não estamos percebendo que o rei está aí para voltar. Estamos vivendo de qualquer maneira, gastando os nossos dias, não percebendo que isso está para acontecer. E Abigail percebe isso e leva então 200 pães, alimento, palavra, querido. Quero que você entenda que nós encontraremos com o rei, e um dos frutos que ele pedirá de nós é alimento, palavra. O que você tem para apresentar para o rei? Você tem gastado o teu tempo com o quê? Abigail apresenta, leva alimento, palavra para ele, e leva 2 odres de vinho.
alegria no Espírito Santo. Querido, não tem o que vai trazer mais alegria para você do que o Espírito Santo de Deus. Você não pode ficar intimidado, muitas vezes por pressão da mídia, e deixar de adorar a Deus. Nós temos que levar os frutos que nós temos que apresentar, é muito alimento, e nós temos que ter a alegria do Espírito Santo ainda. E fala assim que levou 5 ovelhas preparadas. O que eram essas ovelhas? Uma palavra que ninguém gosta de ouvir: sacrifício. Repita comigo assim: sacrifício. Sacrifício. Nós não gostamos de abrir mão de nada. Nós não gostamos de abrir mão, eu já falei sobre isso. Sacrifício é abrir mão de algo que me custe para conquistar algo maior ainda. Ela leva pães, que é o alimento, leva odres de vinho, que é o símbolo do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, e leva ovelha, sacrifício. Nós temos que apresentar ao rei sacrifício de uma vida que o agrade. Sacrifício de uma vida que o agrade, renúncia. E ela leva trigo tostado. O que é isso, pastor? Abundância de frutos. Uau! E no trigo tostado eu quero gastar um tempinho com você. Abundância de frutos significa vidas, querido. Vidas. Você sabe que o rei vai voltar. Você sabe que ele é misericordioso, mas ele é justo. E nós muitas vezes não somos capazes de convidar ninguém. Hoje você pode até compartilhar o link de uma pregação. Nós não fazemos nada para divulgar o Evangelho do Senhor. Nós estamos acomodados com uma vida morna, uma vida cristã morna. Ei, em nome de Jesus, pare com isso. Abigail leva lá grãos de trigo tostado e leva 100 cachos de passas de uva e 200 pastas de figo. Se você observar, todas as vezes no Velho Testamento que eles usavam passas de uva e passas de figo, era para curar uma ferida. Era remédio. A igreja tem que ter sempre remédio para um coração ferido. Será que você tem tido esse remédio para o coração ferido? Será que você tem levado uma palavra de vida para alguém? Um remédio para o coração ferido? Mas o principal para mim, ela desce do animal, se prostra e clama ao rei. E ela leva o principal fruto. Pastor, qual o fruto que ela se levou aí que não está descrito? Ela leva o arrependimento. Quando ela desce do animal, ela se prostra. Ela leva o arrependimento. Arrependimento. E nós não gostamos muito de ouvir da palavra arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. É saber o caminho que eu estou andando, um caminho que me leva à morte, separado de Deus. Eu ouço a palavra, eu paro, eu mudo de direção, conversão, arrependimento. Querido, muitas vezes as pessoas estão confundindo remorso com arrependimento. Arrependimento é decisão de mudar de direção. E é isso que ela leva. Ela leva por ela, pela família dela, o arrependimento. E tem até uma frase do A.B. Huber que fala assim, com um arrependimento superficial, ele traz uma transformação superficial. Por isso que as pessoas desistem na primeira tribulação, porque o arrependimento é superficial, a transformação é superficial. E quando o arrependimento é profundo, querido, a transformação é profunda. Quando o arrependimento é contínuo, a transformação é contínua. Nós temos que todo dia buscar arrependimento da parte do Senhor, porque o rei voltará. Para os maridos aqui, não para a esposa, né? Sabe quando você está descascando aquela cebola? Aí está aquela cebola bonita assim. Esses dias em casa uma cebola lá, falei, meu amor, de onde apareceu essa cebola? O bicho forte. Aí tem aquelas camadas da cebola. Você já passou por isso ou não? Marido, é hora da confissão, já passou por isso? Aí você tira a primeira camada, tira a segunda. Você percebeu que a cebola é em camadas? A nossa vida de arrependimento tem que ser em camadas também. Nós temos que ir tirando as camadas mais grossas de fora. Nós temos que tirar as camadas externas. Quanto mais as camadas do arrependimento, a gente vai aprofundando mais relacionamento com Deus. Você nunca mais vai ver olhar a cebola da mesma maneira. Cada camada daquela que você tira é uma coisa grossa da sua vida que você tira. Ela sabia quem era o rei. Ela sabia que o rei era misericordioso. Mas sabia que o rei, um caráter da faceta do rei era justiça. Era justiça. E você? Você sabe quem é Jesus de verdade?
Ah, pastor, ele é misericordioso. Claro que é. Mas ele se declara: o Senhor, justiça nossa. Ele voltará a buscar a sua igreja, acreditando você ou não. Você vai encontrá-lo ele com quem? Como quem? Como Nabal? Um louco? Insensato? Só pensando nas coisas desse mundo? Ou como Abigail? Alegria do meu pai. Arrependimento é mudar de direção. É reconhecer que sem mudança não adianta nada. Saber quem é o Rei Jesus não adianta nada se o meu coração não for despojado das cascas de cebola desse mundo. Amós capítulo 4, versículo 12, a parte B. É a palavra profética que eu tenho para você nessa noite. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus te ama. E você está aqui nessa noite que Deus trouxe você aqui. E o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e volte o seu coração para Ele. Nabal ou Abigail? Abaixe sua cabeça, feche teus olhos, que eu quero orar com você nessa noite. Deus, você sabe como isso mexeu no nosso coração hoje. Eu agradeço, Senhor, por cada ovelha. Eu agradeço, Senhor, por cada um. Pai, eu quero abençoar os seus filhos que estão aqui nesta noite. Pai, eu sei que é um momento que nós estamos passando, mas eu creio que vai passar. Eu creio que vai passar. Eu quero orar por famílias aqui, por casamentos nessa noite. Eu não posso ir embora sem orar pelo meu casamento. Eu não sei o que está. Estou ouvindo pelo Espírito aqui nessa noite. Tem gente que acha que o casamento está acabado. Você tem pensado assim: o que eu fui fazer? Que relacionamento eu vim entrar? Quero dizer para você que Deus pode transformar tudo isso. Deus pode mudar essa história da tua vida aí, dentro da tua casa. Deus pode alterar isso e você terá os melhores dias da sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada família aqui representada nesta noite. Eu quero pedir saúde sobre o teu povo. Eu quero pedir, Senhor, como a pastora Conceição falou aqui, Senhor, eu quero que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre ela permaneça